Bom dia ou boa tarde, eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo vai servir para você ter base como responder a nossa atividade. Então vamos a ela. Atividade 2, ela tem por base ainda do sistema numeração decimal, ou seja, o nosso sistema, o que a gente utiliza. E ele é chamado de decimal, como você fala, porque possui 10 algarismos. E são eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. E o nosso sistema, ele está dividido desta forma, em ordens e classes. Ordens e classes. Aí nós temos a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Aí observe que ele começa a contar sempre da direita para a esquerda. Aí você tem primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. E assim ele vai sucessivamente. E não existe somente essas três classes não, viu? Tem a classe ainda dos bilhões, trilhões e assim sucessivamente. O que eu quero dizer para vocês é que ele sempre vai começar a contar da sua direita. E ele sempre vai seguir uma ordem. Então vamos lá. Observe que nessa primeira atividade, na primeira questão, ele está pedindo para você completar. Aí observe que o número 23 é igual a 20. Está faltando o quê? 3. Parece simples. Mas o que quer dizer essa atividade? E esse 20 aqui, ó, ele está na segunda ordem, certo? Na segunda ordem, na classe das dezenas. Aí se eu chegasse para você e perguntasse qual o valor posicional do 2? Valor posicional quer dizer que eu vou observar aonde ele se encontra. Também é conhecido por valor relativo. Aí observe que o 2 está na classe das unidades. Na segunda ordem eu já sei que é a classe das dezenas. Então o valor dele será 20 unidades. Por isso que ele está dessa forma. E o 3 está na classe das unidades, está na primeira ordem. Agora, vamos observar. A letra B tem lá, olha, 78. Ou seja, o 7 está na classe das unidades, na segunda ordem, que equivale às dezenas. Esse valor posicional do 7 equivale a 7 dezenas. Em unidade dá 70 unidades. Então eu acredito que aqui vocês não terão dificuldade de resolver. Vamos para a 12ª. A 12ª é a mesma ideia daquelas outras. O 9, contando sempre da direita, primeira ordem. O 2, segunda ordem. O 7, terceira ordem. E o quarto, quarta ordem. Aqui é bem facinho e intuitivo. A mesma coisa vocês vão responder aqui. Ó. Lembrando sempre que você tem que começar sempre a contar pela direita. Vamos para a próxima. Essa 13ª questão, observe que tem um número. Aí, ó, mais uma vez lembrando, que está agrupado de 3 em 3. Ó. A primeira classe, a classe das unidades simples. A segunda, a classe dos milhares. E a classe dos bilhões. Aí observe como é que eu vou escrever esse número por extenso. 900, olha, 925. E observa onde ele está. Ele está na classe dos milhões. Olha, está aqui, milhões. Olha. 427. Olha. 27.
7. E ele está na classe dos milhares, ó, 7.000. E 632 unidades. Então, praticamente eu resumi a questão 13ª. A 14ª, o que é que vocês vão observar? E olha, onde tem lá o número 8.726. O número 6 ocupa a primeira ordem. É a classe das, já foi dito, né? Vocês vão olhar naquele campinho e vão preencher, olha. Eu vou responder essa, olha. Das unidades. Olha. É só isso que vocês vão fazer. Olha. Observe o que se está se comentando, qual é a informação, para poder responder. Já a 15ª, escreva o número abaixo na linguagem comum. Linguagem comum foi o que a gente acabamos fazendo aqui, olha, na 13ª. O que é que vocês vão escrever, olha? E vão observar que esse número, olha, contando de 3 em 3, ele está na onde? Na classe dos milhares. Então, o que é que você vai escrever? 3, classe dos milhares, então vai ser 3.000, vírgula. O número que você vê aqui é 0,42, mas você não diz 0,42, diz 42. Aí vocês vão escrever, olha, 42 unidades. Então, será dessa forma que vocês vão responder as outras questões. Observar as classes e as ordens onde eles se encontram. Vamos para a próxima. Essa aqui já foi algo que eu comecei até a falar anteriormente. Valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto é o valor que o próprio número tem, ou seja, não vamos observar aqui o que se diz a leitura, olha. O valor absoluto de um algarismo não depende da sua posição, do número, é o valor que ele representa quando considerado sozinho. Vamos traduzir isso aqui. O que seria o valor absoluto do 4? Lembre que lá diz o quê? Que não importa a posição que ele ocupa. Então, o valor absoluto é o valor que o próprio número tem. Ou seja, como vocês podem ver, o valor absoluto de 4 é 4. Agora, já o valor relativo ou posicional vai depender muito de onde ele se encontra. Se eu dissesse qual o valor relativo do 4? Valor relativo do 4 é só observar. Aqui nós temos as unidades, dezenas, centenas. Então, o 4 está na classe das centenas. Se eu tenho 4 centenas, eu tenho 400 unidades. Então, esse valor é o valor relativo. Já esse daqui, ó, eu não vou olhar a posição e vou dizer que o valor dele é o próprio número, ó, 4. Então, com isso, vocês acabam respondendo a 16ª questão. Já a 17ª, o que é que vocês vão observar? Olha, em 1468, o algarismo que ocupa a terceira ordem é o terceira ordem, olha. Lembre-se, conta a partir da direita, olha. 1, 2, 3. Quem é que está na terceira ordem? 4. Só vão fazer isso, olha. Usado bem facinho, facinho. Já a 18ª questão, ele está falando em valor relativo, ou o valor absoluto que vocês vão observar o que está se pedindo. Aí, ou seja, observe esse número, dividido de 3 em 3, olha. Primeiro vem a classe das unidades simples, depois vem a classe dos milhares e depois vem a classe dos milhões. Observe que o 7 está na classe dos milhões.
Então eu digo qual o valor relativo. Valor relativo é a mesma coisa que valor posicional, aonde ele se ocupa, ou seja, aonde ele está ocupando a posição. Como ele está nos milhões, vocês saberiam que milhões, eu vou ter lá uma certa quantidade. Como é que eu vou saber que está correto? Eu posso até utilizar os números aqui e contar as casas. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que fazer 6 zeros para chegar à classe dos milhões. Olha, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e vem a unidade dos milhões. Olha. Aqui. Ó. Então, o valor relativo de 7 seria esse, ó, 7 milhões de unidades. Então, com isso, vocês conseguem responder a atividade. Bem facinho e prática, viu? Qualquer coisa, vai mandar no meu privado ou postar no grupo. Eu estarei tirando as dúvidas de vocês.